E agora que o governo federal perdeu a batalha pela taxação do Pix para a população que foi contra através das redes sociais, inclusive com a ajuda do deputado Nicolas Ferreira, que desmascarou a estratégia por trás da arrecadação, utilizando-se das informações pegadas da população que movimenta esse dinheiro através do Pix. Agora a esquerda está tentando fazer parecer que o Bolsonaro não foi o criador do Pix. Então vamos falar agora aqui rapidinho para vocês sobre quem de fato foi o criador do Pix. E eles vêm com algumas narrativas dizendo que não foi o Bolsonaro porque o Bolsonaro não entrou lá no computador e programou o Pix, logo não seria ele o criador do Pix. E quando se fala em criador do Pix, obviamente, quem fez o relatório, quem fez a programação, quem fez a criação do programa e implementou isso não foi o presidente, não foi o Lula, não foi o Bolsonaro, não foi o Temer, foram os técnicos do Banco Central que começaram a desenvolver o projeto ainda em 2016. Se tu for aqui no site da Wikipedia colocar, fala-se que em 2016 os técnicos do Banco Central começaram a trabalhar no sistema de pagamento instantâneo e ao longo do tempo foi sendo projetado isso durante o governo do Temer. Isso se tornou maduro, mas foi durante o governo Bolsonaro que isso acabou sendo implementado. E eu quero lembrar para vocês o contexto em que o Pix foi implementado. Obviamente, os bancos tradicionais, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, todos os bancos que nós temos são contra o Pix. Por quê? Porque antes do Pix existia basicamente uma extorsão das pessoas que transferiam dinheiro de maneira bancária. Por exemplo, o TED, que era a transferência eletrônica de dinheiro que existia antes do Pix, cobrava uma taxa de cerca de R$10 para cada transação que existia. E em função disso, os bancos ganhavam muito dinheiro por conta dessas transações financeiras. E além de ser cobrado, ainda tinha o tempo que isso acontecia. Demorava cerca de 2-3 horas para confirmar o recebimento desse dinheiro pelas pessoas que transacionavam através dos bancos e os bancos lucravam com essa taxa de administração. E, embora isso fosse caro e demorado, antes era ainda pior, porque antes era a questão do cheque, que demorava para ser compensado 2-3 dias, tinha que levar fisicamente no banco, coisa nesse sentido. Então, houve uma evolução ao longo do tempo dos métodos de pagamento. Primeiro começou com cheque, depois foi evoluindo, chegou na questão do TED e a evolução do TED acabou sendo feita o Pix, que foi feita tecnicamente pelo Banco Central, através dos seus técnicos, que são as pessoas que têm acesso a todas as informações bancárias do Brasil. Hoje, tu não tem uma conta no Banco do Brasil, uma conta na Caixa Econômica, tu tem uma conta no Banco Central. E a interface que tu tem com o teu banco pode ser feita no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Banrisul, no Santander, nessas fintechs como no Nubank e coisa nesse sentido, mas tu tem hoje uma única conta vinculada ao teu CPF ou ao teu CNPJ com a interface do teu banco. E justamente porque o Banco Central tinha acesso a essa informação, tinha acesso aos dados bancários de todos os cidadãos e todas as empresas do Brasil, é que ele tinha a capacidade de projetar isso. Mas qual é que foi o contexto da implementação do Pix no Brasil? Aconteceu isso aqui e quem viveu a pandemia vai lembrar. Durante a pandemia, se criou como auxílio emergencial um dinheiro que era dado para as pessoas que estavam impedidas de trabalhar por imposição estatal. O Bolsonaro sempre foi contra esse isolamento horizontal, que era aquele que foi exigido pelo STF, pelos governadores e pelos prefeitos. Ele era contra isso. Mas, como os municípios, o próprio governo, através do STF, os governos estaduais, impuseram o isolamento horizontal e o Congresso Nacional implementou o auxílio emergencial, no primeiro momento era cerca de R$200, depois foi ampliado para R$600, o governo acabou tendo que inventar ou retirar da gaveta um projeto que já tinha sido criado para impedir a necessidade de imprimir mais papel moeda. Vocês vão lembrar disso aqui, ó. As agências de banco no Brasil, como a Caixa Econômica, Banco do Brasil, bancos públicos e bancos privados, tinham grandes filas durante o auge da pandemia, porque as pessoas que estavam impedidas de trabalhar tinham que ir para o banco sacar o dinheiro para poder ter acesso a comida, bens e coisas nesse sentido. E era um contrassenso, porque ao mesmo tempo que o governo proibia as pessoas de trabalhar porque queriam que elas se mantivessem afastadas para impedir o contágio pela Covid-19, essas pessoas todas iam até os bancos
para ficar na fila esperando a oportunidade de ir na boca do caixa sacar dinheiro. E como esse sistema de pagamento de auxílio emergencial gerou uma grande bancarização, porque muitas pessoas nem CPF tinham, nem conta em banco tinham, acabou que teve uma corrida aos bancos e faltou papel moeda, faltou dinheiro físico para as pessoas poderem pegar e sacar. Então foi quando o Banco Central apresentou pro Bolsonaro o projeto da implementação efetiva do Pix. E eu lembro disso, porque no primeiro momento teve muitos golpes, pessoas sacando auxílio emergencial em nome de terceiros e tal, porque essa tecnologia do Pix era nova. Então, foi o Bolsonaro que criou o Pix? Óbvio que não foi o Bolsonaro que criou o Pix. Quem criou o Pix não foi nem o Temer, nem a Dilma, nem o Bolsonaro. Quem criou o Pix foram os técnicos do Banco Central. Mas o Bolsonaro deu autorização para que o Banco Central implementasse o Pix. E, então foi uma medida simples? Obviamente que não. Quantos interesses o Bolsonaro teve que contrariar para implementar o Pix no Brasil? Imagina que todas as transações antes do Pix era cobrado uma taxa de transação de 10, 15 reais cada vez que transacionava. Então, óbvio que foi uma medida emergencial que o Bolsonaro teve que matar no peito, porque os bancos, que a gente sabe que mandam no Brasil, com certeza foram contra, e por conta disso ele acabou criando, talvez sem ter noção do impacto que isso geria na economia, uma ferramenta que foi adotada por praticamente todo brasileiro. E a monitoração do Pix gerada por essa portaria do governo federal, do Lula e do Haddad, com vistas de no longo prazo fazer a cobrança de imposto de renda das pessoas, obviamente pegou todo mundo com as calças na mão, porque ao longo dos anos depois de 2020, o brasileiro começou a substituir o dinheiro físico pelo dinheiro virtual, transacional através do Pix. Virou praticamente a nossa principal ferramenta de transação financeira. E o Bolsonaro teve a coragem de contrariar muitos interesses quando implementou o Pix no Brasil. Então, o Bolsonaro não criou o Pix, não. Nem o Bolsonaro, nem a Dilma, nem o Temer. Mas o Bolsonaro contrariou muitos interesses, atendendo o interesse da população que precisava ter acesso ao auxílio emergencial, e ao fazer isso, ele com certeza peitou muitos grandões do mercado financeiro e dos bancos do Brasil. Inclusive, essa é uma das grandes razões pelas quais essa elite aristocrática brasileira se revoltou contra o Bolsonaro. Por quê? Imagina quantos bilhões ele retirou do sistema financeiro ao impedir que o TED se tornasse uma ferramenta usual quando colocou uma outra ferramenta gratuita para a população. Obviamente isso gerou muita revolta. E agora o Lula voltou atrás e voltou atrás na monitoração, que geraria mais arrecadação, porque o Nicolas Ferreira fez aquele vídeo e gerou uma grande revolta na população em função disso. Então, não foi o Bolsonaro que criou o Pix? Óbvio que não foi. Foram os técnicos do Banco Central. Mas foi o Bolsonaro que teve coragem de implementar o Pix no momento mais difícil que nós passamos, que foi no auge da pandemia, onde as pessoas precisavam manter o distanciamento social e estavam impedidas de trabalhar em função dessas medidas draconianas dos governadores, dos prefeitos e do STF. Diga-se de passagem, o Bolsonaro era a favor do isolamento vertical. Somente as pessoas que tinham comorbidades, que tinham risco com relação à questão da infecção, que deveriam ficar isoladas e sustentadas através do auxílio emergencial. Mas como teve esse bloqueio por parte do governo estadual, governo municipal e também do STF, acabou que uma contramedida que o Bolsonaro adotou foi autorizar a implementação do Pix. E eu lembro que, num primeiro momento, as pessoas não tinham grande facilidade de lidar com isso, e hoje virou a nossa principal ferramenta de transação financeira. E por isso que foi a tragédia que foi quando o Lula passou a monitorar. Felizmente, agora, no momento que eu gravo esse vídeo, no dia 15 de janeiro de 2024, o governo federal anunciou a revogação da medida de monitoramento, o que vai dar um fôlego para os empreendedores brasileiros que, de outra maneira, seriam taxados até em mandar o dinheiro para o amigo para fazer o churrasco, porque poderia ser interpretado como algum tipo de remuneração e entraria no cálculo de imposto de renda, e uma sobretaxação sobre os pobres poderia ser observada. Então, parabéns ao Bolsonaro por ter tido coragem de implementar o Pix no Brasil. Não foi o Bolsonaro que criou o Pix, nenhum político criou o Pix.
foram os técnicos do Banco Central. Mas parabéns ao Bolsonaro por ter criado e muito obrigado, Nicolas Ferreira, por ter exposto o quanto isso seria ruim para a nossa economia, e parabéns a todos que se envolveram nesse processo de desmascarar o governo, que através da liberdade de expressão proporcionada pelas redes sociais conseguiram, com um vídeo com um fundo preto atrás, desmascarar e impedir essa medida que com certeza empobreceria toda a população. Valeu, tamo junto. Vou deixar aqui alguns outros vídeos sobre esse tema, e se quiser me acompanhar, não esquece de seguir Jessé Sangalli Direito de Verdade.